vermelho porque é Jesus Cristo falando, e Jesus fala: quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Versículo 57. E assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais que comeram o maná no deserto e morreram. Quem comer este pão, que é o meu corpo, disse Cristo, viverá para sempre. Amém? Então a palavra de Deus está falando que quem comer desse pão, quem se alimentar desse pão da vida, terá a vida de Deus. Então nós precisamos nos alimentar desse pão, porque a palavra de Deus é verdadeiramente comida, a palavra de Deus é verdadeiramente bebida. Este é o corpo, porque este é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, para convalidar essas palavras, fazerem elas se tornarem válidas até o dia de hoje, fazerem elas se tornarem perpetuadas, e ninguém conseguia abater, apagar ou mudar essas palavras, porque ela é o próprio verbo vivo que caminha entre nós. Enquanto você caminha com a Bíblia, e a Bíblia caminha nas suas formas de agir, na sua forma de viver, Cristo caminha em você, com você e através de você. Porque Ele é esse verbo, Ele é essa palavra, Ele é esse mandamento, Ele é esse ensinamento, Ele é essa vida que caminha em nós e gera vida através de nós. Então a Bíblia está falando, e nós entendemos que o corpo de Cristo, comer o corpo de Cristo, é simbolizado aqui na ceia. Aquele corpo que foi moído, que foi partido na cruz do Calvário, ele é simbolizado, ele é relembrado, e fazemos em memória de Cristo. Comemos a ceia em memória dele. Aquele pão, como diz a Bíblia, representa o corpo de Cristo. É a nova aliança que nós fazemos menção dela, e nós priorizamos ela porque entendemos a importância de participar daquilo, para que aquilo participe de nós, se torne força em nós. Então aquilo simboliza o corpo de Cristo, e nós comemos, nos alimentamos do seu corpo, do seu sangue, e a sua vida através de nós, nos tornamos o seu corpo. Você já ouviu aquele pessoal falando que você se torna, você é o que você come? Nós somos o resultado do que nos alimentamos. Quem não se alimenta direito, magrelo, raquítico, pálido, mas quem se alimenta direito, quem come demais, excessivo, gordinho demais. Quem come bem, quem come saudável é forte, é saudável, porque é resultado daquilo que você alimenta. A sua alma, o seu espírito, o seu ser interior, o seu homem interior, o que você é por dentro, é resultado do que você se alimenta. E o qual tem sido a sua alimentação? O que tem sido a sua alimentação? De que você tem se alimentado? Aquele que come só pão vai ficar igual um pãozinho e sem força. Mas aquele que tem alimento sólido, alimento forte, ele tenta fazer coisas que outros não conseguem. Já viu o pedreiro, ajudante, servente de pedreiro, como é que come? Porque o trabalho deles é pesado, é árduo. Para fazer aqueles trabalhos, eles precisam de mais alimento. Para resistir ao que eles resistem, eles precisam de mais alimento. Então eles acabam se alimentando mais, para ter o que queimar, para ter o que gastar. Já viu o urso que precisa de alimentar muito, comer muito, para acumular gordura, para aguentar resistir o inverno? Muitas das vezes nós precisamos. E agora, infelizmente, nessa igreja nós só temos culto aqui no domingo. Se você não alimentar de verdade, não entender de verdade, não prestar atenção de verdade nessa palavra, para que ela alimente a sua alma, alimente o seu espírito, você não consegue voltar domingo que vem.
Você precisa acumular a gordurinha e ainda tentar se alimentar no meio de semana de alguma forma. Você precisa buscar esse alimento para que você consiga chegar, voltar no final de semana. Porque se faltar combustível, o carro não anda. Se faltar alimento, o seu corpo para, seu corpo pifa, dá problema. Assim é a nossa alma. Assim é o nosso espírito. O nosso homem espiritual precisa de alimento espiritual para que ele consiga resistir, para que ele consiga fazer, para que ele consiga agir, para que ele consiga vencer. Então nós temos que tomar muito cuidado com como está a nossa alimentação espiritual. Muitas pessoas, como nós já falamos aqui, nós precisamos, isso aqui é só básico, domingo é só básico, nós precisamos mais do que isso. Precisa orar na sua casa, precisa louvar na sua casa, precisa ler a Bíblia na sua casa, precisa, se tiver 10 cultos, precisa ir nos 10 ou naqueles que forem possíveis vir. Porque quanto mais a gente vem, mais a gente se alimenta. Alimentos novos, alimentos mais fortes. Tem hora que aquele alimento vem como se fosse a entrada, daí a pouco vem um petisco, né? Aí vem um alimento sólido, daí a pouco a sobremesa. Mas só vai chegar na sobremesa, as mães mesmo falam isso, só vai comer a sobremesa se almoçar direito. Então só vai receber a sobremesa de Deus aquele que almoçou direito. Quem não comer a palavra direito, não vai ter sobremesa, não vai ter revelação, não vai ter algo diferenciado de Deus, porque não cumpriu o que era importante primeiro. Jesus fala isso com dízimo e ofertas, fazer isso, deveis fazer isso, mas sem omitir as outras coisas. O mais importante da lei, a misericórdia, a justiça. Então nós precisamos tomar cuidado com o que nós estamos alimentando, como estamos alimentando, qual a proporção, qual a quantidade. Se queremos vencer, caminhar até o fim e chegar até o fim, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E em Mateus 4, capítulo 4, Jesus vai afirmar que Ele é o pão. Ele fala, né? Ele fala em outro versículo que Ele é o pão, mas em Mateus 4,4 Ele vai dizer: nem só de pão viverá o homem. A Bíblia fala que Ele é o pão da vida. Mas Ele afirma lá em Mateus 4,4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão vive uma pessoa, ela precisa de algo mais sólido, mais maciço. Então nem só de alimento físico a gente consegue vencer, nós precisamos de alimento espiritual. Assim como o nosso corpo precisa do café da manhã, do almoço, do lanche da tarde, da janta para vencer um dia, e no outro dia precisa mais, assim como nós não conseguimos ficar muito tempo sem comer porque o nosso corpo fica debilitado e a nossa produção cai. Assim como o nosso corpo precisa de alimento diário, constante, sempre está precisando de energia para ter energia. Se você não se alimenta, o corpo começa a reduzir, de tão inteligente que ele começa a reduzir o que ele está fazendo interno, te dá uma preguiça para você não gastar muita energia, porque ele tem pouca. Então a inteligência do corpo faz isso. Assim também é a nossa alma. Assim como o nosso corpo precisa dessa energia, nós precisamos da força do alimento de Deus, da força da justiça, da paz, da misericórdia, das coisas espirituais. Nós precisamos, o nosso corpo precisa para ficar saudável. O nosso corpo espiritual vai precisar de um alimento espiritual para ele resistir às batalhas, para ele conseguir cumprir a missão, o propósito de Deus para as nossas vidas, para a gente continuar a nossa caminhada até o fim dessa vida e no fim a vida eterna de Deus. Nós precisamos alimentar. Mas cada um, ele vive à medida que busca. Cada um tem um apetite diferenciado. Cada um tem gostos diferenciados. Eu não consigo comer para você, e o que eu como não vale para você. Você precisa se alimentar. Eu posso até tentar colocar o alimento na sua boca, mas se você não abrir a boca e quiser aceitar esse alimento, você não vai comer. Você precisa aceitar esse alimento. Você precisa querer esse alimento. E na maioria das vezes, ninguém aqui é criança. Tem as crianças ali, né? Mas é tudo adulto.
Ninguém vai ficar correndo atrás, insistindo, dizendo, almoçou, já comeu? Isso era quando você era criança, agora você sabe das suas responsabilidades, é nós que precisamos buscar o alimento. Está na hora de almoçar, você não almoçou ainda não? Alguém tem que ficar cobrando por você que você tem que comer? Nós sabemos da importância disso. Então nós precisamos buscar esse alimento para alimentar o nosso corpo. Então assim como nós, cada um de nós vai viver mediante ao que nós nos dispusemos a fazer. Se você se dispor a fazer algo, a buscar algo, a se alimentar, você vai. Se você se dispor a comer, aí não gosta disso, você não gosta daquilo, não vai comer nada. Então não é gostar. Já viu? As mães faziam muito disso, né? Eu não gosto dessa parte, eu não gosto desse quiabo, eu não gosto. Você tem que gostar, não, isso é bom para a saúde, isso é importante para você, se alimenta. Coma. Mas eu não concordo muito. Vai ficar fraco, vai ficar doente. Então, assim como o nosso corpo precisa da comida, sente fome, nosso espírito sente fome de Deus, ele sente fome das coisas espirituais, e cabe a nós saciar essa fome com a nossa decisão do livre-arbítrio, escolher alimentar o nosso espírito. Então, cada um de nós é responsável pela sua alimentação, cada um é responsável pelo que come. E assim como nós, se você chegar num restaurante, se você chegar no restaurante mais chique da cidade, o restaurante é top demais, a comida é maravilhosa. Se você estiver com a barriga cheia, não adianta ter a melhor comida. Você não vai conseguir comer, você não vai querer comer, você não vai aproveitar, a comida não vai estar gostosa para você. Pode ser o melhor restaurante, melhor comida. Se você estiver com a barriga cheia, você não vai. E se comer é gula, é pecado, vai te fazer mal, porque comeu de forma errada. Então nós precisamos ter fome de Deus. Se a nossa barriga estiver cheia de qualquer outra coisa, nós não conseguimos comer o alimento que Deus nos dá, que Deus tem para nós. Então nós precisamos reservar. Se você encher a barriga de besteira, você não consegue alimentar o alimento sólido de Deus. Então você precisa reservar o espaço. Está quase na hora do almoço, eu não posso comer isso. Eu preciso do alimento saudável. Então não tapeie a sua alma, não tapeie o seu espírito com outras coisas. Busque o alimento de Deus. Porque quando você está com fome de verdade, o que aparecer na sua reta da pedra, se aparecer, você está pensando, pão, vou pegar e morder, porque você está com fome. Então nós precisamos vir para a presença de Deus com fome. Porque quando você está com fome, não importa se a cenoura está crua, se o repolho está cru, não importa se você quer comer a coisa até crua. Porque você está com fome, você precisa alimentar algo que está dentro de você gritando. Então você não se preocupa se está frio. Você não se preocupa se está temperado, se tem carne ou se tem salada. Você quer encher a barriga e matar aquela fome que está dentro de você. Então quando nós temos fome de Deus, muitas das vezes a gente não preocupa muito em compreender, a gente preocupa em obedecer, em seguir, em gravar, e depois a gente entende o quão bom para nós foi aquele alimento, o quão importante foi. Então, por isso nós precisamos, alimentar essa fome pela palavra, querer mais e mais a cada dia, não deixar ela não tem limite, ela não tem fim. Então nós precisamos nos encher da palavra de Deus, de coisas que valem a pena. E é igual você já viu a situação, um mendigo, por exemplo, quando ele está com fome, ele não fica escolhendo muito, porque ele tem oportunidade para alimentar e alimenta. Tem gente que fica escolhendo palavras, escolhendo modelos, escolhendo pregadores. Nós temos que escolher o alimento sólido de Deus e buscar nos alimentar daquilo que tem à nossa frente, à nossa mesa. O que Deus colocou de banquete, ali você se alimenta. Aprender a alimentar da palavra de Deus, mesmo da boca de um estranho. Nós precisamos aprender a ouvir e saber quando o alimento é de Deus, mesmo quando ele não vem da forma que a gente imaginava. Mesmo que não é daquele restaurante bonito. Tem gente que quer igreja bonita, com ar-condicionado, banco bonito, e muitas das vezes o Senhor não está nem lá. Tem igreja que é fachada. A palavra pregada é alimento, ali tem alimento. Não importa o lugar,
se é bonito, pode ser bonito. Tem muitas igrejas bonitas aí que Deus está no negócio. É prosperidade de Deus, é bênção de Deus. Mas você não pode ir ali por causa daquilo. Porque tem muito restaurante que engana a gente. Você acha que é um restaurante, você chega lá, peraí, esse alimento não é sólido, não é verdadeiro, não é bom. Então nós precisamos buscar isso. Porque muitas das vezes a fome também pode nos enganar. Muitas pessoas estão com fome errada, e na fome errada, por palavras que agradam o ego, por palavras que confirmam, que falam o que elas querem ouvir, acabam fazendo como Esaú, que por fome trocou a bênção por um prato de comida. Trocou uma bênção espiritual por algo material passageiro, porque ele não pensou direito, ele olhou o desejo carnal, ele olhou a vontade dessa vida e acabou tomando a decisão errada. Quando olhamos a vontade de Deus, as coisas espirituais, por mais que queiramos as carnais, nós abrimos mão delas, porque entendemos que muito maior e melhor é o que Deus tem para nós. E assim precisa ser a nossa vida diante de Deus. Então Deus nos revela que precisamos ter fome de justiça, porque esses sim serão saciados. Nós precisamos ter fome de coisas certas, fome de Deus, e Ele suprirá as nossas fomes, a nossa necessidade. Então aí deve estar a nossa visão. A Bíblia fala para a gente não se preocupar com o que vão comer ou vestir. E Mateus vai dizer lá que nós precisamos buscar primeiro o reino, o alimento espiritual. Não se preocupe com as coisas físicas. Preocupe primeiro. Não busquei essas coisas, busquei primeiro o alimento de Deus, porque fortes espiritualmente vocês vão conseguir as outras coisas. Quando vocês estão em Deus, as outras coisas são resultados na nossa vida. Então, e a palavra mesmo testifica que o reino de Deus não é comida, não é bebida, não são coisas materiais, são coisas espirituais que precisam estar dentro de nós, porque são para a vida eterna, não para a mera vida passageira. O que Deus tem para nós é muito maior. E com a barriga cheia do alimento certo, nós temos força, nós temos ânimo, nós temos alegria, nós temos vida, nós temos energia para prosseguir, para produzir. Mas você já viu quando você come aquela feijoada pesada, você não quer fazer mais nada depois do almoço? Você fala, meu Deus do céu, tem uma lomba. Tem gente que está comendo um alimento errado ou de forma errada e não está conseguindo caminhar, está perdendo o melhor de Deus. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós alimentamos, para que isso venha trazer vida, não destruição para as nossas vidas. E a Bíblia fala, comei e beber, porque a vossa jornada é longa, nós precisamos nos alimentar bem. Mas se alimente do Espírito, se alimente do que é de Deus. E quem se alimenta do Espírito não aceita comer qualquer coisa. Quando você prova uma coisa boa, você não aceita comer qualquer coisa, você já percebe, isso não é bom, isso não é gostoso, isso não... Então nós precisamos comer, aprender a comer as coisas boas de Deus, porque aí não é qualquer coisa que o mundo oferecer que nós vamos aceitar, porque nós já experimentamos o alimento bom. Não é qualquer palavra, não é qualquer oferta do diabo que vai aceitar, que vai valer, porque nós conhecemos o bom de Deus, nós experimentamos o bom de Deus, então a gente não aceita mais coisa ruim. Então nós precisamos ter essa fome, fome da presença, fome da palavra, fome do alimento saudável de Deus. E nós precisamos gostar nele. Tenha prazer nas leis, os mandamentos de Deus, para a gente poder cumprir. Então, tem gente que infelizmente aceita colocar qualquer coisa no lugar do almoço. E aí vive uma vida fraca, porque qualquer palavrinha, Deus está comigo, Deus está com você, qualquer palavrinha para ela serve. Vai num culto uma vez por mês, porque ela estava aflita e oprimida, desanimada, aí vem no culto uma vez, voltou fortalecido. Aí só volta daí quando tiver outra vez oprimido, desanimado, afligido. Mas se estivesse constantemente comendo, almoçando, alimentando, a pessoa aceita colocar qualquer coisa no almoço, no lugar do almoço. Não vai durar, não vai resistir, não vai ficar, daqui a pouco está com fome. Como um pratão de macarrão para você ver, só vai te acordar, daqui a pouco está com fome de novo. Você vai precisar de um arroz, feijão, algo forte de Deus para te sustentar na caminhada. Então muitas pessoas estão assim,
fracas e doentes, e por isso muitos já não são mais nosso meio, porque não tem alimentado do alimento de Deus, não tem buscado esse alimento. Mas nós sabemos do que o nosso corpo precisa, não é? Beber refrigerante não faz mal. Sabe o que o nosso corpo precisa? Nós precisamos entender o que a nossa alma, o nosso espírito também precisa, para dar a Ele o que Ele precisa, não o que nós queremos. É o que alimenta, é o que dá força para Ele, é o que nós precisamos. E quem entende isso não fica correndo atrás de fast food. Quem conhece, sabe o que o corpo espiritual dele precisa, não fica correndo atrás de palavras, faça isso que Deus vai te dar aquilo. Teorias da prosperidade não é qualquer coisa que serve. Nós buscamos palavras que confrontam porque sabemos que esse é o alimento sólido para a gente vencer. É isso que produz a vida saudável em Deus que nós precisamos. E alimento saudável, vocês sabem bem disso, é caro, ele tem preço, ele custa um preço maior. Porque ele faz bem. Assim a palavra de Deus também. Ela vai te cobrar algo maior, porque ela faz um bem maior para você. O diabo é que oferece vários pratos fáceis, vários pratos, porque são pratos destrutíveis para a alma, para o corpo espiritual dessas pessoas. Então não aceite as mercadorias do diabo, busque o alimento de Deus, porque esse é saudável. E infelizmente os alimentos que são saudáveis nem sempre são atrativos. Você olha para um prato saudável e você fala, misericórdia, eu tenho que comer isso, porque sua mente está treinada, a mente humana quer as coisas dessa vida. Então você olha para um prato com coisa saudável, um prato espiritual, você fala, mas... E você olha para um prato carnal, humano dessa terra, mas que delícia, que gordurinha, a casca do... Mas faz mal para a sua alma, faz mal para o seu espírito. Então muitas das vezes não vai ser atrativo, por isso que a Bíblia fala que depende do esforço, depende da decisão, porque você vai ter que falar, eu não quero mais isso, eu quero comer isso aqui agora. Eu preciso de coisa saudável, uma decisão, uma atitude sua, que no início vai exigir de você mais renúncia, mais postura, até você vencer, e não praticar mais o que desagrada a Deus, até você vencer, e aquilo virar uma rotina, ler a Bíblia, virou uma rotina. Ah, é rotina? É uma rotina, não é por rotina. Eu não faço por rotina, mas se tornou uma rotina de tanto que eu faço. É isso que precisa, faz parte de mim de tanto que eu faço. Eu não faço só por fazer, mas de tanto eu fazer, eu já não consigo mais ficar sem fazer. E assim o alimento de Deus, quando a gente começa a pegar as coisas de Deus, nós não aceitamos as outras coisas, por mais que sejam atrativas, você começa a olhar, não, mas que gordura, começa a repulsa. Mas quando você não olha isso, é o fast food que te atrai. Então, o sanduíche, a pizza, a coxinha, o pecado, são assim. Eles brilham aos nossos olhos, mas destroem o nosso corpo espiritual, a nossa alma. Então nós precisamos fazer como Jeremias. Jeremias 15:16, ele diz lá, achando as tuas palavras, Senhor, logo as comi. Comi, joguei para dentro, gravaram dentro de mim, comecei a praticar, esse é o resultado daquilo que eu alimentei. Eu as comi, e a tua palavra foi para mim gozo, alegria, satisfação, e o meu coração, a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado. Glória a Deus. Então, nós precisamos fazer isso com a palavra de Deus. E o Salmo também 34 vai nos chamar lá. Ele fala para a gente, Salmo 34, 8. Provai, experimente, provai o Senhor e vede que Ele é bom. Experimente, saboreie. Quando você experimenta, que delícia, você começa a amar, e fala, nossa, eu quero comer isso, dá vontade de comer só isso agora para frente. Às vezes não está muito atrativo, eu tenho que largar aquilo, eu tenho que mudar aquilo, mas na hora que você começa a comer, isso é gostoso. Além de gostoso, é bom para a saúde. Então experimente servir, experimente obedecer, experimente fazer prova, caminhar com Deus, experimente alimentar mais de Deus, para você sentir o sabor de como é bom ser cristão, ter Cristo no coração, ter a força do Espírito Santo, ter a vida de Deus dentro de nós. Nós precisamos experimentar isso, porque quem experimenta isso não retrocede, não aceita outra coisa, não muda de restaurante. Eu não, que isso, aquele lá é melhor.
que é o restaurante da vida, porque sabe que ali o alimento é sempre bom. Então, nós precisamos seguir isso. Quem experimenta ser cristão, nada mais afasta nele. Então nós precisamos desse experimentar Deus, porque são a razão da nossa fé. E nós precisamos dela, precisamos buscar isso. E a palavra vai nos dizer em Salmo 34, que para isso nós precisamos buscar temer ao Senhor, temer, respeitar a Deus e levar a sua palavra a sério, acreditar que ela é verdadeira, que Deus castiga o errado, que Deus abençoa o correto. Mas quem fica buscando só a bênção, quem fica buscando só a ilusão, só a vaidade, acaba se perdendo do propósito de Deus. A bênção é resultado da obediência. Mas quem cobiça só a bênção, se esquece da responsabilidade de servir, de fazer. E nós somos recompensa, a bênção é uma recompensa. Se você não faz nada, você não tem. Então nós precisamos buscar a recompensa e o nosso relógio vai embora. Então quando você olha só a bênção que você quer, você acaba se perdendo, você acaba se esquecendo da obediência, E não é de graça. Não lembro quem falou isso uma vez, mas não existe alimento grátis. Tudo na vida tem seu preço. Tudo na vida vai requerer um preço, um esforço. Até a própria graça. Se nós não cuidarmos das nossas vestes, nós não teremos direito de participar do banquete de Deus. O restaurante de Deus, a boda de Deus, a festa que Ele fez para nos servir o grande banquete, só quem tiver bem vestido, de vestes limpas, espirituais, é que vão ter direito de entrar. Senão será posto para fora do restaurante de Deus. Nem vai chegar. Ah, mas é graça. Mas não é de graça. Venha pelo menos limpo, bonito para a festa. Mas eu não tenho roupa. Vá quem tem e buscar. Compre em Deus, busque em Deus. Através do esforço, as vestes limpas, através das renúncias, a veste limpa. Você tem direito de participar das bodas do restaurante de Deus. Então, Deuteronômio 11:26 vai dizer para nós que Deus hoje diante de ti, Deus diante de nós, Ele coloca a bênção e a maldição. Versículo 27, a bênção se vocês obedecerem, é só se obedecerem. E a maldição se não obedecerem os mandamentos, no versículo 28. Então nós não podemos tomar cuidado, a decisão é nossa. É nós que temos a responsabilidade de cuidar do jardim de Deus no nosso coração, para que no virar do dia Ele venha e encontre esse jardim limpo, para poder conversar com a gente, não nós com vergonha, escondendo dele por decisões e atitudes erradas. Nós precisamos tomar cuidado do nosso jardim. Nós precisamos preparar dentro da nossa casa morada do Espírito Santo, nosso coração. Nós temos que preparar a sala, nós temos que preparar o banquete, ornamentar tudo e preparar para receber o Senhor, porque Ele está à porta e bate. Aquele que abrir, Ele vai entrar e vai se alimentar, e vai se cear conosco. Só que a ceia é Ele que traz. Ele está trazendo o alimento, Ele é o alimento, a presença dEle é o alimento. Então, se nós queremos esse alimento, nós temos que abrir o coração para Ele, preparar a casa para Ele, cuidar do jardim. E Isaías 55:6 vai dizer para nós: buscar o Senhor enquanto Ele se pode ser achado, invocar enquanto Ele está perto, porque nós sabemos que a Bíblia diz que vai chegar a hora, e está parecendo que já está chegando, e que não vamos mais encontrar. Na hora que vamos buscar essa palavra para ler, não vamos mais encontrar. O arrebatamento está para acontecer, os sinais estão mostrando. Daqui a pouco a igreja, o Espírito Santo não vai ser mais achado, a porta vai estar aberta, mas a igreja não estará mais aqui, estará nas cadeiras. A igreja, nós subimos. Então agora é a hora de buscarmos o Senhor, nos alimentarmos dEle, porque perto está o Senhor. Então muitos infelizmente vão ser deixados, não vão mais ter oportunidade, porque a hora que tiveram a oportunidade de buscar, rejeitaram o Senhor, trocaram Ele por alimentos falsos, por qualquer coisa. Então nós não podemos ser isso. Então, como foi dito no culto passado, em Oséias 6:3, conhecei, você precisa conhecer esse Deus de verdade, e prosseguir e conhecer todos os dias mais e mais do Senhor. Ou seja, procurem ler a Bíblia, procurem entender de verdade a Bíblia. Não é discutir com ela, é questionar: Deus, me ajuda a entender, me ajuda a buscar, me ajuda a amar, me ajuda a conhecer. Pois João
João 8 vai dizer para nós que conhecendo a verdade, e a verdade é Cristo, o verbo vivo, então é essa a verdade. Conheceis a verdade vos libertará. Então, se queremos ser livres, verdadeiramente livres, precisamos conhecer o Senhor, buscar o Senhor, para sermos libertos da vaidade, das cegueiras dessa vida, dos enganos do diabo. Então, Mateus 7 vai dizer lá, peça e vos será dado, busquem. Nós precisamos buscar bater na porta, pois quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate a porta se abre. Vinde a mim, vai você ao restaurante, vai você buscar o Senhor, não espere Ele chegar. Busque você se alimentar. Quando você está com fome, você espera o alimento chegar na sua mesa? Nós estamos numa festa, está acontecendo a festa, está custando chegar. Você não vai lá no garçom, aqui, esqueceu de nós. Não é assim? Diante de Deus também, Ele não esquece de nós, mas Ele está esperando a gente ir buscando. Ele está com a palavra na mão. Nós precisamos buscar de Deus esse alimento. E Efésios 5:18 vai dizer para nós: se embriaguem, se encheis, não se embriaguem com as coisas passageiras dessa terra, que só trazem ilusão, cada embriagado só ilusão. Não se embriaguem com essas coisas. Não se envaideçam, se percam essas coisas. Mas busquem ser cheios do Espírito, cheios da palavra, ter sempre algo de Deus dentro de você para dar direção para as pessoas. E Colossenses 3:1-5 vai dizer: portanto, se vocês foram ressuscitados com Cristo, a nova criatura nasceu para Cristo, nova vida agora em Cristo, busqueis as coisas do alto, onde Cristo vive, as coisas de Deus, da palavra, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas que estão aqui na terra. Porque morrestes, a vossa vida agora está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então é nisso que temos que pensar. Não tem como pensar em outras coisas. Não tem como parar de pensar no serviço. Já tentei. Não tem como. Mas que não seja esse o pensamento de prioridade da sua mente. Que não seja esse o pensamento que te ocupa. O que tem ocupado os seus dias? Quais são os pensamentos que têm batido na sua cabeça? Pensai nas coisas do alto. Aí nas outras coisas só dá tempo que você pensa. Mas mente vazia é a oficina do diabo. Muitos outros pratos, pensamentos acontecem. Mas a prioridade da nossa mente deve ser Cristo. Porque quando você está cheio do Espírito, você não aceita outras coisas. Como eu disse, se você chega num restaurante, vamos supor, essa terra é um restaurante cheio de pratos atrativos, pizza, coxinha, hambúrguer, só que você está cheio, você comeu algo saudável, você comeu algo forte. Então o seu espírito está cheio de Deus, está satisfeito com Deus, então as outras coisas não servem para você, as outras coisas não te atraem. Não, está até bonito, mas eu não quero, não estou satisfeito. Então nós precisamos nos encher de Deus, para que nada dessa terra nos atraia. A gente até vai no restaurante, a gente brinca com as pessoas, participa do evento, mas você está cheio, você está satisfeito. E infelizmente muitos estão iludidos, estão sendo enganados, porque não alimentam dentro de si a fome por Deus, porque dentro de nós tem uma fome que só pode ser saciada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Dentro de nós tem um buraco. Já viu que as pessoas falam que tem um buraco negro como de tudo? Dentro de nós tem um buraco do tamanho de Deus, que só Deus preenche, só o Espírito preenche. Então, para tampar esse buraco, para que as outras coisas de Deus fiquem, nós precisamos encher de Deus. Então, pensar nas coisas do alto. E quando Cristo, continua o versículo de Colossenses 3, e quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados como filhos de Deus, com Ele em glória. Então fazei, pois, morrer. Quem vai fazer morrer? Morrer a vossa natureza terrena. Quem vai fazer morrer? Fazei, pois, é nós. Fazei você morrer dentro de você
a vontade da carne, os desejos desta vida, as paixões por esta vida. Fazei morrer a vossa natureza terrena, né? Não vivendo na prostituição, na impureza, na indecência, nos desejos malignos, ou na avareza, que é a idolatria. Nós que fazemos morrer, não o Espírito Santo, nós que rejeitamos, nós que recusamos. E só conseguimos recusar um alimento, recusar um prato, quando estamos cheios. Então, sim, cheios do Espírito Santo. E uma das formas de nos encher do Espírito Santo, João 5,39 vai dizer: examinai as Escrituras, né? Porque vocês acham, acredito, se você acredita ter nela a vida eterna, se você acredita que ela de Cristo testifica, porque essa palavra é que testifica, ela dá testemunho que é verdadeiro, ela nos mostra, nos revela que aconteceu, que é verdade. Cristo viveu, Cristo andou entre nós, Cristo era filho de Deus, Cristo fez esses milagres, Cristo fez isso. Vocês examinem ela, se vocês acreditam que ela é a verdade, que ela é que fala sobre Deus. Onde você ouviu falar sobre Deus? Nós conhecemos sobre Deus e fomos atraídos por Deus porque essa palavra falou que Deus existe. Então, se você acredita em Deus, examine as Escrituras, né? Porque assim nós vamos conseguir nos alimentar dela. É a Bíblia que comprova a existência de Deus. Elas testemunham de mim, elas comprovam, mostram o conhecimento da verdade, o conhecimento de Deus. Então é assim que nós alimentamos o nosso espírito. Então, se nós queremos viver, se nós queremos vencer, se nós queremos realizar os nossos sonhos, construir a nossa casa, construir a nossa vida, precisamos estar bem alimentados. Rejeite os alimentos que não são saudáveis. Não está de acordo a palavra? Rejeite. Não é alimento de Deus, não é saudável. Isso é perigoso, é cancerígeno, é tóxico para o seu organismo. Troque a sua alimentação dos seus dias. O que você faz de manhã? Como é que você procede de manhã? Que filme que você assiste? Quanto tempo você gasta com filmes? Quanto tempo você gasta com séries? Quanto tempo você gasta com músicas que não são de Deus? Esse é o alimento verdadeiro. Nós temos que buscar o que é de Deus, porque esse é saudável. Os outros não são saudáveis, por mais que pareçam gostosos. Não vão produzir vida ao nosso espírito. Nós precisamos alimentar o nosso espírito. Nós precisamos alimentar a nossa alma. Principalmente nos dias de hoje, onde a maldade impera. O mundo jaz no maligno. E muitas pessoas fazendo mal à nossa volta. Então, para a gente conseguir vencer, suportar, não deixar de fazer o bem, resistir na caminhada, esperar crendo, confiante, com fé, o nosso espírito precisa estar forte em Deus. Então, cuidado com a vossa alimentação da vossa alma. Priorize a alimentação da vossa alma. E que seja alimento vivo, vindo dos céus. Esse é o alimento vindo de Deus. Esse é o pão da vida. Esse é a própria vida de Deus. Amém? Então, glória a Deus, essa é a palavra de Deus ao nosso coração nessa noite. Oremos ao Senhor. Pai amado e querido, nessa noite te agradecemos pela tua palavra que veio mais uma vez nos ensinar a nos alimentar do Senhor, a buscar o Senhor, nos ensinar a importância de termos alimentos saudáveis, de não comer qualquer coisa por nossa mente, não comer através dos ouvidos, através dos olhos, não nos alimentarmos de coisas erradas, olhando e vendo, ouvindo coisas que não te agradam, que não fortalecem o nosso espírito, mas, ó Deus, nos alimentar através dos nossos ouvidos, da nossa visão, nos alimentar daquelas coisas que fortalecem o Espírito, que testificam que Tu és o Filho, que testificam que o Senhor está conosco, que o Senhor se agrada da nossa vida, que o Senhor tem algo diferenciado para nós. Ó Pai, obrigado pela Tua palavra que vem nos mostrando a importância de não negligenciarmos o cuidado com o nosso corpo espiritual. Deus nos ajude a termos uma alimentação
alimentação saudável. Pai, muitas das vezes não gostamos de alguns mandamentos, não gostamos de algumas situações, mas eles são cerca de proteção, eles são direção, eles são alimentos que precisam do nosso espírito. Então nos ajude, ó Pai, a gostar de comer, a gostar de alimentar deles, a gostar de seguir, de observar eles, para que o nosso espírito sempre esteja forte diante de Ti e que esteja diante de Ti na Tua presença. Que o Senhor se alegre com a nossa vida, que o Senhor se alegre com nossos resultados e que o nosso corpo espiritual esteja sempre disposto a cumprir, a fazer o que o Senhor tem para nós, através da energia advinda do Teu Espírito. Pai, nos ajude a caminhar dia após dia com os cuidados que o Senhor requer de cada um de nós. Assim oramos e te agradecemos nessa noite pela Tua palavra, pela Tua vida, pela Tua presença, pela oportunidade que o Senhor tem de diante de nós escolhermos a bênção. Nos ajude a escolhê-la. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor pelo dia de honra e glória de todo louvor. Aleluia. Então, assim como você vai para sua casa agora, e às vezes já tem gente aí, eu não sei, barriguinha, né? Às vezes está até roncando, caçando de comer alguma coisa. A Nayara olhou pro ar, você viu? Não ficar te entregando assim, ó. Eu não quis nem olhar para não achar que eu estava. Eu olhei até pro lado da Maria José aqui, porque a Maria José faz as coxinhas, né? Ah, o coxinha é saudável, não é gostoso, né, Maria? Mas você pode comer a coxinha dela, né? Glória a Deus. Então, assim como você vai para sua casa com aquela fominha, assim como você vai levantar amanhã cedo, vai querer tomar pelo menos um cafezinho, alimento de Deus, alimento de Deus, toda hora, alimento de Deus, para que o nosso espírito esteja forte, preparado. Deus te abençoe e te guarde.